Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast sobre fotografia e também vídeo, que vocês já devem saber. E é verdade, hoje temos aqui um episódio que supostamente podia estar um bocadinho fora dos prazos, mas não está. Está na data certa, a nosso ver, e vocês vão perceber porquê. Então, certo, já sabem, porque já viram o título no banner, não é? Pronto. E o dia? E o dia, é verdade. Vamos ter aqui um episódio com um tema que não é muito falado, pelo menos que a gente saiba, e esperemos que vocês fiquem por aí a ouvir, que certamente vão aprender umas coisas e se vão ficar a ver isto na fotografia de maneira um bocadinho diferente. E como sempre, o Ruben vai Vou dar ler aqui. É verdade. Força, Ruben. uma pequena intro. Então, hoje temos um coletivo de fotógrafos e de videógrafas intitulado No Parto, que fotografa e faz vídeo de fotografia de parto em Portugal, que foi fundado em 2021 e tem como objetivo encorajar e preservar a integridade da indústria da imagem de parto, regendo-se por um código de ética onde se estabelecem os princípios e regras de natureza ética e deontológica que informam a atuação das suas profissionais. Código esse que está disponível para consulta no site do projeto noparto.pt. Já agora, aproveitem e visitem. Atualmente contam com profissionais localizadas nas zonas de Lisboa e Porto, mas certamente quererão abranger todo o país, até porque muito recentemente fizeram um open call para recrutamento, sobre o qual também iremos falar. Contamos então com a presença da Bárbara Araújo e da Rosa Igreja, a quem agradecemos desde já terem aceito o nosso convite para vir falar um pouco sobre este projeto numa data tão especial como o Dia da Mãe. Bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada. Estava tudo direitinho. Olá. Certo? Estava tudo certinho. Sim, Não há aqui. foram ali ao pontinho do código de ética, gostei muito. Sim, porque achamos que é um também é ponto importante. importante e também já Sim, iremos sim. também falar depois sobre isso, não é? Mas antes de irmos a este projeto e sabermos mais sobre este projeto, queríamos saber um bocadinho da vossa parte, não é? Cada uma de vós. Como é que apareceu a fotografia na vossa vida? Foi alguma herança familiar? Foi algo... Nasceu de um hobby, como é que Sim, apareceu? como é que surgiu a fotografia na vossa vida? Quem quer Rosa. começar? Eu acho que no meu caso foi como na maioria dos fotógrafos, principalmente nas fotógrafas, não é? No feminino, que é quando somos mães, nós queremos restar todos os pormenores, queremos restar tudo e de certa forma às vezes temos alguma dificuldade em nos identificarmos com outros pontos de vista, com outras maneiras de ver, então vamos aprofundando e foi isso que aconteceu, foi tentando, foi uma descoberta, não é? E no caso do parto, teve a ver com o nascimento da minha última filha, em que pronto, realmente abriu-se aqui todo um outro mundo e foi muito interessante do ponto de vista artístico, na altura e fotográfico, que eu queria mais, e comecei a estudar e comecei a aprofundar e percebi que realmente era por ali que eu queria ir, que era o parto em si, a mulher enquanto que transporta uma vida dentro de si, não é? Todo este acontecimento maravilhoso que merece toda um registro digno e realmente toda a nossa atenção e acho que e também nós merecemos isso, nós enquanto sociedade também é importante para nós. Sem dúvida. Sou eu. Então, olha, o meu percurso, se for da fotografia de parto, é de um ponto, se for da fotografia em si, é de outro. O meu pai sempre foi uma pessoa que andou de câmara fotográfica na mão. Na altura era o que era, e nós sabemos que acho que todos nós temos alguns registros de nós quando éramos pequenos, e sempre para mim as câmaras sempre fizeram parte, sempre existiram. Depois da minha família, todos os meus primos da parte do meu pai somos todos audiovisuais, ou seja, já estava aqui esta ligação, mesmo se calhar antes de eu saber. Aos 14 anos eu faço o meu primeiro curso de fotografia e por aí fico. Faço a formação 11º, 12º e por aí também faço em fotografias, estudei na Antónia Rui como audiovisuais. Ou seja, essa parte em mim, a fotografia já estava muito dita desde muito cedo. Para mim era registar tudo. Eu lembro-me de andar no colégio e coisas tontas, mas sei lá, todas a brincarem cá fora e eu já tinha fotografias disso. O meu pai é que se passava porque eram rolos para revelar, né? A fotografia de parto vem mais tarde, curiosamente antes de ser mãe, porque sempre andei com crianças atrás, de muitas das viagens que fiz, as crianças sempre fizeram parte um bocadinho do meu dia-a-dia,
Tanto que acho que quando em miúda pensava que ia ser, não digo educadora de crianças, mas que ia ter alguma profissão ligada com crianças. Sim, a professora é que nunca agradou muito, nunca foi isso que me agradou, mas alguma coisa iria ser. E olha, agora hoje está dito o que é que era. Lá está, portanto, então o parto vem mais tarde, vem antes de ser mãe, que começa a estudar a fisiologia da mulher e daí começam outros cursos sobre a fisiologia da mulher e foi aí que a fotografia entrou, porque como sempre registrei tudo e pronto, fazia parte de mim, o parto como a fisiologia da mulher sempre me fascinou muito e é uma coisa que para mim é muito natural. Eu nunca vi o parto como uma coisa complicada, nunca vi isto em contexto hospitalar. Para mim, eles saíam do sítio onde entravam e sempre fui muito prática com isto. E lembro-me ainda mais nova de ver uma amiga que tinha uma fotografia do parto dela e eu achei isso incrível. Tipo, uau, sabes como é que nasceste? Porque nós esquecemos, não é? Nós não nos lembramos. E achei aquilo, tipo, isto é incrível, eu adorava ter um registro meu a nascer e não tenho. Pronto, e a partir daí comecei a conectar. Eu acho que isso também vem o facto de sermos mães, claro, e de muitas de nós, se calhar, não termos o nosso parto fotografado. Eu, do primeiro filho, não tinha nem bateria no telemóvel. Por isso, não é que as câmaras na altura fossem muito boas, porque não foram, não Sim, eram. mas sempre era um registro, não é? Sempre havia Sim. qualquer coisa. Mas não tinha nada, não tenho rigorosamente nada, e do segundo já tenho. E já fotografava partes. Foi bem no início, pronto. Então a minha história em relação à fotografia é esta, não é? Nada breve, mas pronto. Então, e daí, como é que surgiu esta ideia então para criar este projeto? Então, o projeto veio, ou seja, tanto a Rosa como a Rita, acho que foram aquelas que eu as fui chamar primeiro, porque já nos conhecíamos há mais tempo, e a Rosa principalmente, porque também fotografava partes. A Rita vem por já a conhecer, pronto. E na altura, isto foi durante a pandemia, em que eu senti que não havia muita coisa para fotografar, e se calhar alguns partes, tendo em conta que tanto eu como a Rosa fotografamos mais os domiciliares, ou seja, esses poderiam continuar a acontecer. E há sempre muitas dúvidas connosco, e é um trabalho um bocadinho solitário, uma vez que somos poucas, não é? É um trabalho um bocadinho solitário e às vezes era partilharmos, e eu cheguei a falar isso várias vezes com a Rosa. Rosa, quanto é que estás a cobrar? Rosa, o que é que fizeste hoje? Rosa, o que é que aconteceu ontem? Ok. E achei que fazia muito mais sentido se fôssemos um grupo, seja ele grande ou pequeno, não interessa, de várias mulheres que pudéssemos partilhar umas com as outras aquilo, pronto, as experiências que vamos tendo e também termos ajuda, algumas que vivem mais perto, poderem ter o nosso chamado backup, não é? Se acontecer alguma coisa, tipo, ninguém fica na mão, porque existe uma outra pessoa que tem experiência que nos pode ajudar. Ok. Mas isso também foi logo uma das razões de querer fazer este coletivo e de chamar estas meninas bonitas, Rita e Rosa, para se juntarem a mim. Eu sou muito aquela pessoa que acha que não faz nada sozinha e que se fizermos todos em conjunto a gente chega a um Mais sítio longe. muito mais bonito. Yeah. Então foi isso. Esta foi um bocadinho a razão do seguirmos em frente. E se calhar, por exemplo, agora aqui para também começarmos, cá, o pessoal que está nos a ouvir, muita gente não sabe bem, não é? O que é que consiste aqui a fotografia de parto. O nome acho que diz tudo, mas há quem muitas vezes que não perceba, que possa estar a pensar, mas isto é, como é que é, nos hospitais, é em casa. Querem enquadrar um bocadinho, para quem não sabe bem do que é que estamos a falar, como é que as coisas se processam, rapidamente. Rosinha, és tu. Pode ser, sim. Portanto, neste momento é muito complicado fazer a reportagem hospitalar, pelo Covid, pela questão primeiro do Covid, e agora as coisas continuam bastante fechadas para nós. Pronto, haverá os seus motivos, com certeza. Podíamos agora aqui tentar secar um bocadinho, tentar ir um bocadinho mais longe, mas tem muitas vezes a ver com digamos, com o facto de dentro dos meios hospitalares, muitas vezes não haver, como é que é de explicar isto? Sensibilidade, disponibilidade. Não é só sensibilidade, se calhar nós ainda somos vistas como alguém que pode eventualmente, em vez de ajudar, não ajudar, Ok. atrapalhar,
Estar não a sei, mais. falta aqui algum esclarecimento também Hum. da parte do pessoal do hospitalar, para as pessoas perceberem, não é? Todos os profissionais perceberem de que nós não estamos lá de maneira nenhuma, para fazer o registro deles ou do que se passa, mas sim para registrar aquela família, não é? Para Pois. registrar aquele momento Sim, sim. daquela família. E estamos focadas nisso e não em mais nada. E acho que isso, se estivesse bem esclarecido, não é? Perante todos, seria mais fácil perceberem que nós, tal como eles, estamos lá para trabalhar de uma forma construtiva, sempre construtiva. Mas devemos lá Então, uma chegar. das barreiras que vocês ainda têm, não é? Portanto, que a É, parte da é, parte hospitalar é essa. é essa. Sim, e para além de que eu acho que no caso, nós portugueses, nós estamos acostumados a este tipo de registros, nem a este, nem a muitos na realidade, porque o português não tem. Eu tenho medo de estar a dizer o português, mas eu acho que nós não temos hábito de contratar fotógrafos. O nosso hábito é contratar fotógrafos para o casamento, para o batizado e pouco mais. E pouco Sim. mais, e pouco mais. E então, E isto é um geral nosso, não é? Da nossa mais. sociedade aqui. E aqui é um tema super íntimo, não é? E então ainda abrange, claro que somos poucas, vai ser sempre um nicho muito mais pequenino, não é? Uhum. Mas uma coisa bem mais difícil de alcançar e principalmente no meio hospitalar, que é, mas o que é que estas estão aqui a fazer? Exatamente, e acaba por ser também isto, né, é tudo muito subjetivo, porque o próprio profissional de saúde, muitas vezes, devido sei lá, à sua educação, aos procedimentos e tudo mais, então o que é que vem para aqui uma fotógrafa fazer? Fotografar um parto, mas onde é que já se viu? Mas Sim, tipo, é tudo, temos que desmistificar, ainda há aqui muito trabalho a fazer, temos que desmistificar a fotografia de parto em contexto hospitalar, imenso trabalho. Normalmente, e tanto eu como a Bárbara fazemos muito mais fotografia domiciliar, tem a ver também com esta já desconstrução que já houve, não é? Que de todas estas situações, estes, não quero chamar preconceitos, porque eu acho que essa não é a palavra correta, hábitos, se calhar foco até, porque muitas vezes nós falamos as duas, como é que é possível a família, o casal, dar tanta importância ao casamento, não é? À fotografia de casamento e não o fazer em relação ao parto. Até porque o parto pode ser realizado, o registro pode ser feito de variadas formas, depois mais à frente podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas de uma maneira geral, porque no casamento nós estamos a casar com a pessoa, estamos numa união com uma pessoa e essa pessoa pode ser para a vida ou não, não é? E um filho é para a vida, um filho Exatamente. decididamente é o amor da nossa vida. E não registar esse encontro é, não sei, pronto, é o que a Bárbara estava a dizer, não é? A questão em Portugal, não estamos ainda nesse patamar, ainda não chegamos lá, ainda não percebemos a importância desse momento. E quem faz partos domiciliares, normalmente, porque já fez um trabalho de casa enorme para parir em casa, em segurança, e com muito respeito por, por, por eles e pelo filho que vai nascer, já desconstruiu mais um pouco esta parte e então acho que nós somos muito mais valorizados, o registro é muito mais valorizado e é super interessante poder participar. Do nosso ponto de vista, acho que não há registro mais maravilhoso que este, não é? Mas mais intenso, mais de tudo que se possa chamar. E do lado das famílias ficam com uma recordação, não é? Eu não tenho, mas deve ser maravilhoso a gente ver como é qualquer pessoa se identificar e perceber como é que veio ao mundo, não é? A ternura com que nos receberam, o amor com que nos receberam, a alegria, tudo isso eu acho que é importantíssimo até para a nossa construção, mais tarde como adultos, de caráter, a nossa construção de caráter, acho isso super, super interessante, super válido, das coisas mais válidas que pode existir. Vocês têm sentido que tem havido cada vez mais interesse por parte do público em registar esses momentos únicos? A coisa vai se desmistificando com o tempo? vai, só que
lá está, a equipa, não sei se gravam. Isto como é um nicho, eu não quero dizer um nicho de mercado, mas sim um nicho de pessoas que o parto domiciliar não é para toda a gente. E é isto que não sei se devemos gravar isto, vou só explicar e depois, olha, é o que for, a Rosa, Não, força. confirma-me. O parto hospitalar são valores ainda assim razoáveis, pronto. E enquanto não houver uma ajuda do Estado, um SNS a ajudar isto é um nicho muito, muito reduzido. Pois. Eu só, pronto, assim por alto, um parto domiciliar com fotógrafos e com doulas e com parteiras pode chegar aos 4.000 euros. Ok. Logo aqui vocês conseguem perceber logo a redução do mercado que nós temos, não é? Sim. Não é para todos. Para além de que tem que ser uma família que está muito bem à vontade com o corpo. Porque este é outro caminho para além deste do monetário, não é? Que é, tens uma pessoa que realmente está-te a observar. Nós estamos ali a observar tudo o que acontece. Não estamos com aqueles olhos de pejorativos, não é? Mas estamos ali a ver. E isto não é confortável para toda a gente. Sabemos nos dias de hoje que há muitas mulheres que não se olharam nunca para elas mesmas. Por isso, ter duas fotógrafas, agora estou a falar eu e a Rosa, não é? Mas no momento só temos uma, num dia que acaba por ser muito íntimo, vulnerável, Sim, tudo. muito emocional. Exatamente, não é para todas as mulheres, e isto não quer dizer que um parto domiciliar, a fotografia seja para todas, porque não é para todas na mesma. Eu acho que nós somos escolhidas por mulheres que lá está, que estão muito à vontade com isto, e para além de quererem este registro para o futuro do filho, não é? Porque este registro de qualquer fotografia nunca será nossa, será sempre para os nossos. Exato. Para além de quererem oferecer isto aos nossos, elas também têm que estar muito bem com elas mesmas, não é? Sim. Por isso eu acho que o nosso trabalho é muito especial e lá está, é para certas e determinadas pessoas, não é? E mesmo num contexto hospitalar, eu acho que as pessoas é mais fácil, uma vez que elas não se sentem tão vulneráveis, porque a gente entra num hospital e metem-nos uma bata que é aberta só nas costas. Pois. Nada sexy. Pois, sim, também é verdade. Logo aqui, primeiro, é a primeira máscara que te põem logo assim que entras num hospital, não é? Já nem aí, mesmo que tu sejas tu mesma, a partir do momento em que te vestem aquela bata, tu deixaste de ser tu. Sim. E talvez muitas das pessoas sintam que é muito mais fácil o registro hospitalar para elas, porque realmente elas estão tapadas. Não é uma exposição visual tão grande. Sim. E acho que o nosso trabalho envolve muito mais do que a própria fotografia e também, lá está, a relação que a mulher, que a família tem com eles mesmos, não é? E já houve alguma situação em que vocês tiveram clientes que, por exemplo, que acabaram por ficar mais tímidos e desistir de ideia? Como é que vocês lidaram com isso? Como assim, a meio do processo? Por exemplo, eles contratarem-vos, não é? E depois, tipo, à última hora, pensarem, tipo, não, afinal não vamos querer. Vamos desistir de ideia ou porque... Atualmente deve haver alguma cláusula em relação a isso, não é? É assim, desistirem a meio do caminho, claro, isso é como qualquer outro serviço, aquela parte que já foi paga, já foi, não é? Que é principalmente a reserva de data. Acho que tanto eu como a Rosa podes-me confirmar, imagina, o dinheiro nunca será perdido, mas nunca é devolvido. Ou seja, eles podem usar isso para uma outra coisa. Eu nunca tive essa experiência, se isto aconteceu, por acaso mentira, estou a dizer isto, mas acabou por o parto surgir na mesma, eu ia fotografar o parto, que foi na pandemia, de repente, quer dizer, ficamos todos em casa, não há dinheiro, e ainda é um investimento. E a mãe quis voltar para trás, porque, pronto, estava com medo daquilo que lhe ia acontecer, ninguém sabia quantos meses é que ia durar de pandemia, não é? E é sempre algum dinheiro investido. Acabaram por não voltar para trás, mas fizemos um acordo de pagamento, pronto, ou seja, em vez de pagarem 2 ou 3 vezes, fizemos em mais. Exatamente, ficou bem para ela continuou com o registro na mesma, e eu continuei tranquila também, e não perdi o trabalho, pronto. Não sei se com a Rosa aconteceu alguma coisa assim idêntica. Não, nunca tive coisas diferentes, deste género não, porque tudo isto é um processo, o registro do parto é diferente para cada mulher, todas elas encaram o parto de maneira muito diferente, é vivido de maneira muito diferente. Tive uma situação em que me pediram para fazer o registro de parto, portanto, e o registro de parto normalmente engloba o que é o registro de parto? É desde que a mulher nos chama, que normalmente é quando começa o parto, uma fase ativa do parto, pode ser logo no início, nas primeiras contrações, pode ser mais perto, quando elas já estão mais ritmadas. As mulheres, a família decide quando nos chamam, não é?
E depois nós vamos fazendo esse acompanhamento. Há momentos em que nós percebemos que estamos à vontade para fotografar, há outros momentos que a mulher claramente nos diz que precisa de alguma intimidade, e nós durante a conversa, portanto, os nossos momentos de convívio, não é? Porque tem que haver também essa vontade, já que vamos estar com elas naquele momento tão íntimo. Claro que há todo um trabalho aqui por trás, não é? Pois é isso. Para criar as laços e relações, não é? Como é que Exatamente, vocês trabalham nós nesse estamos- aspecto do processo? Desculpa estar a te interromper, porque agora fiquei curioso. Esta parte do processo de criação de laços é feita só no dia, ou vocês vão com algum tempo, estão com elas, vão conversando, vão fazer com que elas se vão habituando à vossa presença, à câmara, até à Exatamente, altura? exatamente. É assim um processo mais demorado, não é? À câmara se calhar nem tanto, mas pelo menos conhecê-las, nem que sejam os cafezinhos antes, Ok. fazem parte. Acaba por ser um namoro, acaba por ser porque nós também temos curiosidade, não é, Bárbara? Nós Sim, sim, sim. curiosidade sobre aquela história da família, queremos saber, queremos perceber o que é que eles valorizam. Há mulheres, por exemplo, que não querem tanto o momento da expulsão, preferem que a gente tenha uma visão não tão íntima, não é? E há mulheres que precisam dessa visão íntima, querem saber tudo, querem ver tudo, porque elas no momento, elas estão entregues ao momento, não é? E não se vão lembrar de grande parte do que fizeram, o que aconteceu. E querem saber tudo. Portanto, nós temos que perceber que tipo de família que temos ali, temos que ir ao encontro delas, não é? Para fazer o registro documental daquilo que elas valorizam, não é aquilo que nós valorizamos. É claro que é mediante os meus olhos e os olhos da Bárbara são os olhos da Bárbara, ela vê com o coração dela, eu vejo com o meu coração, são coisas diferentes, não é? São visões diferentes, mas têm que ir ao encontro dessas famílias. E então, o que me aconteceu dessa vez estava tudo planeado, estava tudo bem, tudo ok, por acaso ia ser no hospital, aqui no Hospital da Póvoa, eles chamaram-me. Quando eu cheguei lá, não quiseram que eu entrasse, só me chamaram assim que o bebê nasceu. Eles achavam que estava tudo bem, eles acharam que queriam que eu estivesse lá, mas naquele momento, durante o trabalho do parto, eles desistiram do registro. Que engraçado. Curioso. Foi muito engraçado. E assim que o bebê nasceu, a primeira coisa que a enfermeira fez foi chamar. Ok. E com que tipo de famílias é que vocês costumam trabalhar habitualmente? A maioria das vossas clientes são mães pela primeira vez, ou então são mães pela segunda ou terceira vez e agora querem aproveitar esse momento para registar? Olha, eu daqui no meu caso acho que já apanhei de tudo. Mães de primeira, mães de segunda, mães de terceira. Acho que é um bocadinho de tudo. Acho que tem a ver, pronto, no fundo vai um bocadinho no seguimento da nossa conversa, no ponto da vida em que elas estão, tanto sobre o corpo da mulher como o que é um parto fisiológico. Pois. E digo mais porque tanto eu como a Rosa por acaso até acho que faz mais partos hospitalares, porque o Hospital da Póvoa sempre teve assim uma vontade mais tranquila com os fotógrafos, ou seja, a Rosa até pode falar mais de partos hospitalares. Eu, em Lisboa, posso falar se calhar zero de partos hospitalares, porque nunca houve propriamente um hospital que tivesse porta aberta para nós. Ou seja, sempre. Existiu um, que já não existe, é privado, e que nem teve a ver propriamente com o hospital, mas sim com os médicos que lá estavam, que até estavam confortáveis connosco. O próprio hospital não estava lá muito confortável, mas os médicos, pronto, eles é que estavam lá naquele dia, quem autorizava são eles, mas esse hospital fechou, então nós temos literalmente as portas fechadas em Lisboa. É muito raro nós conseguirmos, a não ser que seja uma cesariana marcada. Pronto, aí, como é marcada, é a hora certa. Se for num privado, se calhar até... Há mais facilidade. Sim, porque não há risco de nada, não é uma como é que se diz? Uma cirurgia de urgência, não é? Porque no fundo uma cesariana é uma cirurgia. Sim, está agendado, está tudo. Sim, exatamente, como não é de urgência, em princípio não tem porquê correr mal, então nós podemos estar presentes. Curioso. Mas isso também, no fundo, também, pronto, é como falámos há bocadinho, pode ser mesmo uma questão de falta de informação dos intervenientes, não é? Sim, ainda somos muitas fotógrafas de guerra. Ai, que horror, vais fotografar o parto, que nojo.
Pois, para Eu muita acho que eu gente e a Rosa acredito. já não ouvimos muito isto, mas no geral, Sim, mas no início era, no início. sim. E se Ai, calhar amigos nossos isso, que nem sabem que a gente fotografa partos e se por acaso diz, a resposta é logo, ai, que nojo, mas consegues estar bem ali? Não te faz confusão ao sangue? É logo aquelas perguntas é verdade. típicas, não é? Que é tipo, É, não, cada nem há vez menos. sangue. Nem há sangue, entre aspas. Também a nossa função, não é? Como fotógrafas, como contadoras de histórias, não é? Acaba por ser essa a nossa função e acho que nós estamos a contribuir de forma muito Sim, positiva sim, sim. para toda esta desmistificação de que o Do parto parto, é exatamente. algo inatingível, é algo assim, segredo, ou não sei explicar, porque nós parimos desde sempre, não é? Há milénios. Nós Sim, por parimos isso é que cá estamos, não é? E somos muitos, caramba. E somos muitos, sim. Portanto, acho que temos que ver isto de uma forma natural, de uma forma. A Bárbara diz que eu romantizo muito, que eu romantizo muito o parto. Mas isso também não será um bocado fruto, um bocado de nós também sermos um povo com alguns pudores e E também tem a ver com aquilo que está no nosso ADN, é aquilo que sempre nos disseram e aquilo que a gente foi vendo. Os americanos são ótimos em muitas coisas, mas são terríveis noutras. E se a gente se lembrar, e se calhar se eu vos perguntar a vocês os dois, pronto, vocês pronto, já sabem, mas imaginemos aquela pergunta que tu fazes, como é que é um parto? Primeiro, a primeira resposta que qualquer pessoa diz é dor. Hum. É dor, logo. É a primeira coisa que vem. A segunda se houver visão... epidural, não há. Epá, mais ou menos, também dói receber Sim, se epidural. for mal dada, se for mal dada também acontece. Sim. Sim, e depois a outra visão que tu tens é aquilo que a televisão te mostrou a vida toda, que é uma mulher deitada com... Aparece um franguinho com as pernas para cima. Sim. E a gritar. E a gritar. Ou seja, isto que a sociedade nos deu, onde eu digo os Estados Unidos, porque também é muito aquilo que a gente consome, não é? Filmes Sim, americanos, sim, se é calhar verdade. E das existem outros. séries, sim, das Tudo. séries. Sim, Tu sim. vês um parto e é isto, é loucura, é montes de médicos à volta, tudo a correr, a mulher numa maca ou numa cadeirinha de rodas, parece que está tipo a drama. morrer. É. E este drama, colocaram isto na sociedade, por isso quando chegamos nós, somos fotógrafas de parto, tipo, que nojo, que horror, que cena. E isto foi o que nos sempre venderam, não é? E é muito difícil tu também conseguires justificar isto. Por mais que a gente mostre fotografias, há pessoas que já perceberam que, ok, não é bem isso, mas é muito difícil. São anos de ADN para conseguires limpar isto dentro de ti, não é? Então acham que isso é capaz de ser o maior desafio nesta área ou há mais? Esse é o maior desafio, Este é o maior. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque estamos a falar de uma sociedade, estamos a falar das famílias, que quem tem interesse ou demonstra interesse em nos registar, que poderia haver mais famílias a quererem registar este momento, e por outro lado os profissionais de saúde, porque também, pronto, lá está, é exatamente o que a Bárbara estava a dizer. É sim, parir é assim, parir tem que obedecer a estes parâmetros, estes trâmites, e não é nada assim. Todos os partos são muito diferentes, todos os partos são fluidos da sua forma, e é só deixar acontecer, e é só observar e estar lá. E que quando estamos a falar de situações de mamães saudáveis em que a gravidez é acompanhada, sabemos que está tudo bem com a mamãe e com o bebê, é só deixar acontecer e desfrutar, na realidade é desfrutar daquele momento, porque é maravilhoso. E agora que foi o 25 de Abril recentemente, e falamos tanto de liberdade, e aqui juntando a parte do parir, as mulheres ainda não são livres. E no momento em que, olha, que lá está, que somos milhões e de todos nascemos, continuamos a não ser livres, não é? Não temos direito de escolha, ainda agora a Rosa disse, tem que ser deitada porque eu quero, e a mulher quer se levantar e não pode, não podes comer, não podes ir à casa de banho, não podes nada. E de repente eu só estou a parir, não estou doente. E continuamos com isto, não é? E acham que o facto, por exemplo, no caso dos despachos domiciliários, há mais essa liberdade? Há mais Claro. espaço para essa liberdade? É isso que também faz um bocado a diferença dos partos hospitalares? Sim. É um grande dos passos, não é? Porque tu em casa, primeiro estás no teu conforto, não é? Sim, Se sim. formos a falar em questões hormonais, tens a tua dopamina, eu nem vou falar nisso, mas não, tens aqui tanta coisa, não é? Mas se tu estiveres estressado, a hormona do amor, que é a oxitocina, não rola, não é? São duas hormonas que não são compatíveis, que é a hormona do stress e a hormona do amor.
Logo, estando num hospital e vendo todo aquele ritual à nossa volta, muitas das vezes a hormona do amor vai por água abaixo e ficas com a adrenalina toda, não é? Sim, E estás mais alerta, tá, sim. Exatamente, ou seja, não entras, é muito difícil de tu conseguires entrar em ti mesmo. Claro que a partir do momento em que, pronto, és acolhida, mesmo sendo num hospital, os enfermeiros acolhem e tu sentes que estás ali num bom ninho, a coisa vai. Mas nem sempre, imagina, tu entras em trabalho de parto num hospital e a primeira coisa que te perguntam é o seu nome, não sei o quê. Temos que registrar a mãe está cheia de dor, cheia de contrações e a senhora do guichê continua a perguntar dados. Depois aquele proforme todo. E dá vontade de dizer, amiga, eu quero parir. Deixe lá os dados para depois. Deixa-me só ter aqui contar uma situação. Eu tive um cliente, por causa de, tal e qual isto que estás aqui a dizer, não é? Esta questão do check-in, tenho que me deixar aqui. É um check-in mesmo. Foi super engraçado porque ela estava com a enfermeira parteira. Ela estava mesmo em fase latente, não é? Estava mesmo, pronto, para parir. A enfermeira estava a tentar dizer temos que agilizar rápido, mas era precisar os dados. Entretanto, entrou, foi para o elevador, subiu. Quando abriram a porta do elevador, o bebê já tinha nascido. Fantástico, foi fantástico. Porque tudo aconteceu para ela, foi espetacular. Para ela, a mamãe foi espetacular. Ela não estava à espera que fosse um parto tão rápido e tão fácil, digamos, porque ela diz que o parto foi muito fácil. E foi super rápido por as duas coisas. Então, a primeira coisa que lhe aparece é o segurança com a cadeira para ir buscá-la, não é? Sim, o segurança com a cadeira para ir buscá-la e ficou assim estarrecido a olhar a porta a ver se não foi capaz de se mexer. Foi assim uma história super... Lá está. Esse não nasceu em casa, nasceu no elevador, não é para todos. Nasceu no elevador. Sim, é verdade. Mas olha, nós em Portugal tentamos e não sei se vocês, se calhar não viram, não é? Mas agora mesmo no 25 de Abril e saíram agora os novos dados referentes a 2021 em Portugal e quando tu vês as percentagens de cesarianas e de violência obstétrica, ou seja, algumas coisas que fazem às mulheres, tu consegues perceber o tamanho, porque é que o nosso caminho é tão cortado, não é? Porque enquanto tu tiveres estas taxas tão elevadas e quando a Organização Mundial de Saúde está cansada de dizer que isto tem que baixar, que isto não é bom, que isto não... Pronto, por aí vai, tu percebes porque é que caminhamos por sítios errados, não é? A taxa de cesariana, por exemplo, no privado, em Portugal, é mais ou menos 65%. Sim. E desses 65%, quais são as mulheres que tinham que ir para uma cesariana? Pois. Se calhar nenhumas. Uma coisa é as mulheres que decidem pela razão delas, que ninguém tem nada a ver com isso, não é? Se calhar elas querem porque sim, está tudo certo. Aí é a mulher que decide, a mulher é livre de decidir. A mulher, quem diz mulher, diz família, pronto. Sim. Mas a partir do momento em que é um médico a pôr isto em cima de ti, que tu não tens razão nenhuma, e claro que no privado nós sabemos que os valores são sempre outros, Claro. Enquanto isto estiver sempre em escalas muito altas, a gente percebe porque é que o parto ainda é assim e claro, nós fotógrafas ficamos sempre para o último lugar, porque se isto é o primeiro lugar, nós então estamos lá muito bem longe. Mas acham que está a haver uma banalização da cesariana? No público não, porque o Estado não deixa, né? Porque sai caro. Apesar de nós termos uma percentagem de 30% de cesarianas no público, o que mesmo assim ainda é elevado, tendo em conta que a Organização Mundial de Saúde diz que deve ser entre 10 a 15. Ou seja, estamos um bocadinho acima. Ainda para mais somos poucos, cada vez nascem menos pessoas em Portugal, por isso eu sinto que é uma percentagem muito grande. E agora perdi-me no meu raciocínio. Estamos a falar da cesariana porque antigamente, há uns anos atrás, a cesariana era apenas uma alternativa quando as coisas realmente não estavam bem encaminhadas, não é? E hoje em dia é uma opção que se calhar muitas mulheres optam logo, não é? E depois aquilo é como quem vai, para fazer uma comparação um bocado estranha, é como quem vai à manicure, não é? Agenda, olha, é no dia tal, à hora tal. Mas lá está, quando é uma decisão da própria família, eu acho que somos livres, não é? Sim, isso está tudo sem certo. dúvida. E ela é que sabe qual é a razão e esperemos que ela seja uma mulher informada no caso e que saiba os pós e os contras. E que seja a decisão certa, não é? Exatamente. Certa, às vezes é só na visão dela, mas está tudo bem, desde que ela assume essa visão. Mau é quando são os médicos a tentar puxar isto por nós. Este bebê é muito gordo, isto tem que ser cesariana porque ele não cabe, ele não sai. Pois, fazem logo. É tipo, não estão para, tipo, não são ter sempre para estar a arranjar grandes dificuldades e resolvemos isto com a cesariana e pronto. Exato. E
E tu ouves, e a Rosa de certeza que já ouviu alguma vez, e assim como tens a epidural, mas porquê é que está a gritar? Não é preciso ter dor, nos dias de hoje não é preciso parir com dor. Mas porquê? Só porque eu gritei? Então, amiga, e tu quando te aleijas numa mão não gritas na mesma? Se calhar até dizes palavrões bem feios. E não é por isso que eu preciso de uma anestesia Sim, para quando me e aleijo também, na e mão, não também é? depende, não, e a gente sabe, depende da resistência também de cada pessoa, Sim, não é? A tolerância à dor é diferente de pessoa para pessoa. claro. O corpo é nosso, não é? E enquanto tivermos esta decisão de que no parto o nosso corpo deixa de ser nosso para ser do hospital ou do médico, ou lá que quiserem chamar, vai ser muito difícil. É um caminho, em vez de andarmos para a frente, recuamos, não é? Quando muitas pessoas acham que o parto domiciliar é recuar, não é recuar. Antigamente tu tinhas parteiras que eram curiosas, não é? Não tem nada a ver. Hoje em dia tu tens os partos, principalmente os que eu fotografo e os que a Rosa fotografa, nós só fotografamos com parteiras que estão registadas, ou seja, nada daqui é ilegal, é tudo legal. Ou Sim, seja, e não aliás, vejo... inclusivamente, pelo que sei, mesmo muitas de vós também têm conhecimentos em termos de doula, não é? Sim, sim, sim. Porque penso que seja também bastante importante, porque vocês, apesar de terem ali um papel um bocado hum, de observadoras, não é? Sim. Como disseram, muitas vezes pode haver ali alguma situação que também seja importante vocês poderem ter que conciliar de alguma maneira, E é o não é? saber estar, não é? E perceber o que é que está a ser feito, Exatamente. não é? Porque depois isso também se nota, não é? Que a mãe que está ali naquele momento, o facto de vocês estarem à vontade, que aquilo também lhes pode trazer uma certa tranquilidade, perceberem que não há nada da normal Claro. que está a acontecer, porque se vocês ficarem ali um bocado com aquele olhar assim um bocado de pânico, elas pressentem, não é? Claro, e num sítio destes, E com e não aquela tem... exposição toda, Exatamente. não E é? acho que não tem a ver com acreditar em energias ou deixar de acreditar, isto é outra história, mas tu quando estás, até vocês, estamos todos numa sala escura ou semi-escura, todos juntos, uma pessoa tem que estar toda à vontade ali, principalmente estamos nus, não é? Temos que estar todos à vontade. Se alguém, basta só alguém olhar para ti de uma forma diferente, tu já te vais sentir, caramba, eu não queria estar neste, não quero isto, Sim, não é? porque quem vos A contrata vulnerabilidade, sabe, sim, quem vos contrata certamente não é, já viu o vosso trabalho e sabe, não é, que tipo de imagens é que poderão claro. surgir dali, a não ser que eventualmente eles, não é, como já falaram há um bocadinho, expressem, não é, que tipo, olha, há determinado tipo de imagens que podemos não querer, não é, que são cenas mais explícitas ou menos, não é? Mas acho que é importante, vocês estão lá, é o vosso papel, é por isso é que vocês foram contratadas, não Sim, é? sim. Hum, por exemplo, como é que é feito o planeamento junto dos clientes? Quando vocês falaram um bocadinho, né, que às vezes fazem uns cafés e tal, conversam, põem-se mais à vontade. Como é que é um bocado feito esse planeamento? Portanto, conseguem explicar um bocadinho o processo para quem nos está a ouvir? Rosinha? Sim, sim, acaba por ser o tal namoro que há bocado Uhum. estávamos a falar. Durante este namoro, nós tentamos perceber que tipo de família, que tipo de mulher é que está à nossa frente, que tipo de trabalho é que ela valoriza. Mostramos o nosso trabalho, mostramos 2 ou 3 trabalhos completamente diferentes para tentar perceber o que é que essa mulher gosta, o que é que ela quer que a gente Com o que é que ela se documente. identifica? Né? Exatamente. E depois todo outro tipo de conversas que muitas vezes parecem que não são importantes, mas são de extrema importância, que é nos detalhes que nós conseguimos muitas vezes compreender efetivamente o que é que ela quer. Porque às vezes as mulheres não conseguem verbalizar, as mulheres e os homens, nós como seres humanos temos alguma dificuldade em verbalizar aquilo que queremos, não é? Porque é muito inconsciente de certa forma. Mas é mais fácil nas subtilezas nós conseguimos perceber imenso e cabe-nos a nós, nesse namoro, estarmos atentos, não é? E percebermos o que é que eles querem. Por exemplo, nós eu faço sempre uma mini sessão de grávida e nessa sessão exploro muito até onde é que eu posso ir, não é? Começo com, se calhar, elas apresentam-se com a roupa que trazem e depois vamos explorando ali um bocadinho até onde é que elas querem ir. E por ali nós conseguimos logo ter o nosso tipo de leitura que nós precisamos para ter, sabemos o que é que vamos fotografar, o que é que ela valoriza na realidade. E conforme isso, outras coisas mais. Coisas sobre a vida deles, sobre o passado, o que aconteceram, o que ela gostava
Pronto, tudo isso é muito, muito importante, não é? E claro, ao longo do tempo nós fomos adquirindo conhecimento através de cursos, mas principalmente de troca de informação e aconselhamento, etc. Entre nós, eu, a Bárbara e a Rita, principalmente, mas também com as outras colegas que fazem parte do coletivo, mas também com as próprias parteiras e com as doulas, tentamos, portanto, consumir essa informação, não é? Que tentar perceber o que é que se está a passar e de que forma é que nós conseguimos. Nós não queremos participar, não é? Nós, como fotógrafa, nós somos meramente observadoras, ou deveríamos ser meramente observadoras, não mexer em nada, não tocar em nada, não nada, não é? Para não interferir, porque é um documento, não é? É um registro documental. Mas eventualmente às vezes acontece elas pedirem-nos ajuda ou ser necessário, ou chegar num copo de água ou fazer até uma massagem e nós, com certeza, que nós estamos ali pelaquela mulher, não é? E acabamos por ter bastante conexão com essa mulher e quando nos pedem nós vamos interferir, mas a nossa função enquanto fotógrafas deve ser o interferir o menos possível, de maneira a que o registro seja o mais fiel possível. Apesar dessas tuas interferências sejam um copo de água ou o que for, nunca há uma interferência, não é? Não estás a perturbar nada. Sim. Não... Ou seja, eu falo por mim mesma. Com sentido quando nos pedem, não é? Mas mesmo que às vezes não peçam, nós, e principalmente tanto eu como a Rosa, que se calhar temos mais alguma experiência do que algumas das meninas que estão no coletivo, já somos duas pessoas que não precisam de falar connosco, ou seja, a gente já conhece muito bem a guerra onde está. Sabem ler o cenário todo, exatamente. o que está a acontecer. Sim, este último parto eu olhava para a cara do pai e percebi perfeitamente que o pai estava com fome. O pai tinha que ser alimentado. E pronto, e às vezes eu quando me apercebo disso, porque lá está, tanto nós fotógrafos estamos como mais observadoras, não é? E então sinto que temos uma mais-valia perante as outras. Enquanto a parteira está ali como parteira e a doula está ali como doula, nós estamos ali como observadoras. Elas estão muito envolvidas com tudo. Sim, elas estão mais focadas, se calhar, até na mãe, não é? Eu acho que a família em si, mas focam-se muito no trabalho delas. Nós mesmo, independentemente de estarmos no nosso registro, mas imaginemos que temos um parto de 15 horas, caramba, eu não estou a fotografar 15 horas, obviamente, e muitas dessas 15, se calhar, vou estar muitas vezes a olhar e só a observar. E acho que é uma grande valia nossa de às vezes vermos coisas que, no momento ninguém viu, não é? Lá está, um copo de água, vermos que uma doula está farta de dar massagens e que se calhar ela também precisa de um carinho. Nós, na verdade, somos as únicas que temos tempo para olhar para todas. Exatamente, para ir buscar uma refeição quente. Exatamente. E que conseguimos parar, nós conseguimos perfeitamente avaliar o momento em que podemos parar de fotografar, porque vamos imaginar que a mulher está dentro d'água na mesma posição há mais de 2 horas. E que está tudo certo, mas se calhar não precisamos de estar 2 horas a fotografar a mesma posição dela, não é? Então aproveitamos também para deixar um bocadinho sozinha, estar no momento dela, se calhar nós irmos comer, se calhar levar um copo de água, como ela falou, se calhar perguntar se o marido quer ir à casa de banho ou quer ir fazer o que é que seja, sei lá, mil e uma hipóteses, não é? Mas como estamos como observadoras, conseguimos estudar muito o ambiente onde estamos. E há bocado falaste num assunto que é o estar confortável com isso é o essencial, não é? Porque nós conhecendo o espaço e conhecendo o território, também em momento algum trazemos alguma ansiedade. Estamos ali para ajudar, estamos ali porque estamos com a família e está tudo certo. No fundo acaba por ser mais uma pessoa, não é? Que está ali para ajudar e que eles sabem que podem contar connosco para o que for. Claro, vocês nesse planeamento que vão fazendo, não é? Também fazem um bocado o estudo, por exemplo, do sítio, né? A casa, perceberem logo onde é que eventualmente se poderão posicionar, a nível de luz, ou não há espaço para isso? Olha, eu vou responder a Rosa. Eu acho que é assim, eu nos dias de hoje já não quero saber onde é que é a casa. Não, eu quero saber a morada e quero saber se tem estacionamento e se eu posso chegar tranquila a qualquer hora. Vamos lá chegar, não é, Bárbara? Agora, porque é que eu não quero saber da casa? E acho que aqui vem um tema principal do nosso trabalho, que é... Vá, Rosa, aquela palavra que eu nunca consigo dizer, ajuda-me. Imprevisibilidade. Eu nunca consigo dizer.
Ou seja, eu sinto que nos dias de hoje, imagina, eu vou à tua casa e vejo que tu tens uma sala incrível, com uma janela brutal, e que ao pôr do sol está uma luz maravilhosa. E agora a Rosa já está a rir. E a mulher vai decidir para ir aonde? Pois é, no lado mais pequeno do quarto, onde não há luz nenhuma e que não O havia sítio nem... menos fotogénico, não é? Exatamente, Da ou casa. seja, acho que tanto eu como a Rosa, nos dias de hoje, a casa delas não Sim, nos interessa. nada mesmo. Isto para quê? Para não criarmos também, não criarmos ideias fotográficas, vá na nossa cabeça. Expectativas, até expectativas da vossa Exatamente. parte. Exato, eu E prefiro nem nossas nem saber. da família, porque De ninguém. eles também ficam pois ansiosos. Já me aconteceu perguntarem-me assim, Rosa, aqui está bem, durante o parto. Sim. Tens luz? Está naquela altura há coisas mais importantes para ela se focar do que pensar se... Exatamente. É como a história da piscina. Tens a piscina e é uma coisa que elas muito pensam que vão parir na piscina. E se calhar, por acaso a Rosa tem mais sorte do que eu nas piscinas, mas pronto. A Rosa aqui não sei o que é que acontece connosco. Acho que é por eu não ser muito aquática. Os meus bebés, entre aspas, pouco nascem na piscina. Eu tenho só uma piscina bonita no meio da sala, mas eles decidem todos nascer em sítios mais esquisitos. Por isso, o facto da casa... Às vezes podemos fazer uma pergunta por nós mesmas. Imagina, a tua casa é grande ou pequena? Sei lá. E isso pode-nos fazer com que nós tenhamos... reunimos algum material que já temos separado que achamos que é mais adequado a essa casa, não é? Se ela diz, tipo, o meu quarto tem umas áreas porreiras, a sala tem umas áreas porreiras, sei lá, pronto, whatever. E aí podemos adequar um bocadinho do material que levamos. Sim. Eu acho que é só isso, mas lá está, pode acontecer de o bebé nascer na casa de banho e se todos formos a ver, as casas de banho são todas mínimas, não é? Porque é o que diz a Bárbara, ele tanto pode nascer ali no meio da sala com uma luz incrível, como vai nascer no meio dos sacos que acabaram de chegar da rua. Não aconteceu isso. A Rosa tem uma foto dessas, ela pode mostrar. Já me aconteceu isso, não é? Estava tudo fantástico, espetacular e o bebê foi nascer aonde? No meio dos sacos das malas e dos sacos do jumbo. Quer dizer, eu não queria dizer, mas tem que ser, não é? Porque era jumbo. E é muito engraçado porque o bebê acabadinho de nascer nos braços deles todos felizes, mas o saco de jumbo ali, verde, fluorescente. O jumbo está presente desde o início da vida tens dessa que enviar, ainda podes ganhar uma cesta básica. É verdade, um cartão de cliente. Está tudo bem, não é? Quem sabe será a próxima publicidade do Jumbo. E vocês nesses momentos, vocês já têm mais ou menos uma ideia do que é que vocês procuram, não é? Que tipo de momentos é que vocês procuram captar? Ou também é ali um bocadinho o go with the flow, não é? Constante as coisas foram decorrendo. Sempre. Acho que tanto eu como a Rosa, o nosso registro é a união, não é? É o amor, é a união. E acho que aqui é uma palavra em que o amor está totalmente dito, não é? Porque o amor entre duas pessoas, tipo macho e fêmea, ou macho e fêmea, whatever, não interessa, mas entre dois adultos é totalmente diferente pelo amor que sentimos quando uma criança nasce, não é? E acho que o nosso trabalho, a minha visão e a da Rosa, é um bocadinho registarmos estes momentos, que é isto que fica para sempre, não é? É o documentar tudo isto. Por isso é que a Bárbara chama guerra. Tal como na guerra nós também não previmos nada. Sim, é verdade. Sim. Não sou eu que chamo guerra. A sociedade é que diz que nós fotografamos a guerra. Eu não. É a guerra da maneira. Também não há planeamento, não é? Por isso. Não, o nosso planeamento é só saber mais ou menos que ele nasce mais ou menos na data X. E que se calhar se formos eu e a Rosa fazer aqui uma percentagem, nenhum deles nasceu na data que nos disseram. Mas as horas, como é que vocês fazem com as horas? Assim, há alguma situação de um parto que seja uma hora fora do comum? São todos fora do comum. Vocês no fundo estão quase sempre uma espécie de escala, não é? Estão ali sempre prontas para... Estão de serviço. Serviço, sim. Eu vou só dar o título e a Rosa vai falar sobre isto. Eu acho que é o que a gente intitula de on-call, e vocês sabem muito bem o que é um on-call, principalmente nos enfermeiros e nos médicos, e o fazerem 24 horas de turno e por aí vai. E nós somos iguais. Agora a Rosa agora fala. Nós é por semanas.
Por exemplo, Ok. neste momento, nós estamos as duas on call para partos. Isto é, Eu já não estou, os meus já nasceram. já nasceram os teus? Já. Eu estou on call. On call, quer dizer, se eu estou aqui nesta entrevista, não é? Nesta reunião, se o meu telefone tocar, se for a mamã, eu tenho que sair, pegar num saco, está feito, não é? Temos um saco sempre feito, com os nossos tarecos, pegamos nas nossas coisas e lá vamos nós, fazemos a estrada. Por isso é que é preciso saber quanto tempo é que nós demoramos para lá chegar, para informar a família, que é para não perder o momento. Há aqui toda uma série de situações que nós temos que estar minimamente preparadas de maneira a corresponder à chamada, não é? Não nos podemos ausentar de casa num raio de mais de, sei lá, quantos quilómetros, não faço ideia, mas não podemos ir de férias. Sim. Pronto, e Temos temos que ter a máquina sempre pronta, as baterias todas Pois, e também carregadas. queríamos vos perguntar como é que vocês, né, gerem a vossa agenda devido a essas condicionantes todas, né, das coisas não serem devidamente planeadas. Né? Sim, Portanto, Podemos vocês não, responder assim, nós gerimos. não acho tão possível. Não é? Não acho tão Isso, possível. porque imagina as 40 semanas, imagina que é no dia 1, não é? Nós contamos mais ou menos 15 dias para trás e 15 dias para a frente, porque o bebê pode. Pois, é O bebê ali a não vossa tem margem. prazo, não tem prazo, não é? É a nossa margem e neste mês nós ficamos muito limitadas a nível quer de marcações de trabalhos, quer marcar outros trabalhos Pois, mais, exatamente. mais complicados e mesmo a nossa vida pessoal. Claro. Não podemos marcar férias, não podemos marcar fins de semana, porque temos que estar disponíveis. Na realidade, nós estamos disponíveis, não é? Pronto, então esperemos que o parto que ainda está aí para vir que não aconteça nos próximos minutos, senão vamos ter que parar esta Era um conversa à meio, episódio não é? épico, desculpa. Sim. Sim, não também Ia deixava ser ser engraçado. épico. Também E deixava ias ser conseguir engraçado. explicar a toda a gente o que é que faz uma fotógrafa de parto. É verdade. Rosa e Bárbara iniciaram um podcast juntas e uma fugiu. Não perca o próximo episódio. Olha, podia ser um bom, Parte podia ser um dois, bom parte teaser. dois. Podia ser um bom teaser. Viste? Podemos como a E- Dragon Ball. Não perca o próximo episódio, porque Nós nós também não. também Também não. não. Já agora, como é que é a reação dos clientes depois quando veem as imagens? É lindo. Deve ser uma coisa incrível, não é? É todo um renascimento, não é? Para esta família renasceu de novo, não é? É tudo uma nova vida. Não sei se vocês os dois são pais, Ainda não. Ainda não. podemos voltar a fazer um podcast nessa altura. Ok. Pronto, porque não? Porque não? E sou eu ou a Rosa a guiarmos e vamos fazer as perguntas ao contrário, Ao que é, qual foi a tua reação? O que é que sentiste? Pois O que é que faltou? a minha experiência é fotografar. Claro que não. Eu não sei se conseguia. O quê? Então, Viveres pronto. o parto? Não fotografar. Ainda bem. Não fotografes nada. Tens que estar com ela. Ou com ele, não sei. Ou só mete lá assim uma camarazinha, uma action cam. Pronto. E pronto. Mas, olha, isso já me aconteceu. Chegar a várias partes e o pai dizer, olha, Bárbara, eu tenho aqui uma câmara, se te lembrares, põe a filmar. Isso já me aconteceu. E é uma coisa, olha, ainda agora os 2 últimos partos, curiosamente, que eu tive, ambos os pais me disseram isso. Olha, tenho uma GoPro, se o bebê nascer dentro de água, tu depois podes pôr. E é o que eu digo, eu não me quero comprometer a nada. Façam uma coisa. No dia em que eu chego, ou no dia em que eu já fui à casa deles e sei, deixem o material à vista. Eu não me vou comprometer a isto, mas se eu me lembrar, estejam descansados que eu faço. Não faço, lá está, não me quero comprometer porque o meu trabalho é outro. Sim, o teu foco é o teu trabalho, claro. Eu quando me foco nisso e já não me lembro de metade das coisas que eles me disseram. Mas quando as coisas estão à mão, acontece. Este último parto, ela tinha uma câmerazinha muito pequenina, deixou-me o tripé e disse, olha Bárbara, quando passares pela câmera e se te lembrares, carrega no play para eu ter algumas coisas filmadas, mesmo que seja sempre do mesmo plano. Pronto, por acaso eu lembrei-me várias vezes, tinha lá a câmera, sempre passava, carregava no play, desligava. Depois ela desligava-se sozinha quando eu ia ver, deve daquelas câmaras antigas só fazem frames de X segundos. Sim, mas, olha, não sei, não faço a menor ideia do resultado. Depois do bebê nascer diz, olha... Ela já nem se lembrou daquilo. Não, mas quando for ver, mesmo que só tenha tipo 5 ou 6 clipes, vai ser incrível para ela. E ela ficou com certos registros. O do outro era uma GoPro na altura da expulsão, apesar das GoPros, até nós às vezes vemos gregas com a luz que não temos, isso é outra história. E a GoPro também não se aguenta assim tão bem quanto isso, mas o pai tinha posto uma GoPro e eu tenho a expulsão toda do bebê. Não faço a menor ideia se vê alguma coisa, mas olha, barulhos pelo menos ouves. Vocês muitas vezes nessa situação não usam luzes, por exemplo, para vos ajudar a minimizar esse efeito? Não, porque estas luzes podem perturbar a mãe, não é?
E a Pronto, parte... eu sei disso que eu ia perguntar, porque às vezes as pessoas, é a pergunta que muita gente que não sabe vai Sim. ficar a dizer assim, então, mas não sei o que é está da luz, então porque é que também tem lá uma luz? Pronto, a Mas, situação está a mas definir. até faz sentido o que tu Sim. perguntas. Agora, lá está, quando estás num parto e avalias, imagina, chegamos a casa e a mãe tem tudo apagado. Eu nem tinha coragem. Não vais perturbar aquele, se Exatamente. aquele ambiente que ela acha que é o mais seguro ou adequado para Para ela, não é? ela, exatamente. E Não quem vais és mexer, tu agora? sim, não vais mexer com a parte emocional, meter ali a Não, luz, Claro. que ela até vai ficar logo tipo, mas porque é que era luz, não é? claro. É como tu quando Sim. estás a dormir acendem-te a luz, é horrível, não é? Mas aqui, a Rosa, nós por acaso em Portugal, acho que pelo menos das mulheres que a gente conhece que fotografa, ninguém usa flash. Mas tanto eu como a Rosa fazemos parte de uma associação internacional de fotógrafas de parto que é sediada na América e a maioria delas usa flash. É. Mas lá está, eu Mas acho que às aqui vezes até podemos ter uma luz contínua, só assim uma luzinha, só Sim. ali para dar um bocado às vezes pode acontecer que de feel. resulta, lá está, depende muito, mas o que sentimos e se calhar também por não termos, imagina, nós quando falamos nos Estados Unidos, para além de eles serem 15 vezes maior que nós, as coisas, são muito mais coisas a acontecerem, não é? Nós aqui, como são tão poucos os que temos, a gente acaba por nem interferir e cada uma vai no seu ritmo. Eu percebo que de lá são tantos, uns a seguir aos outros, que eles já querem tomar aquela forma e o cliente já sabe que é assim, ponto, não há outra escolha. Tipo, a fotógrafa está lá, é preciso luz. Nós, como ainda temos um caminho tão grande para percorrer, e pelo menos eu e a Rosa somos duas que sentimos, e muitas das meninas do coletivo, que não nos faz sentido interferir. É uma coisa tão íntima que preferimos nós. Sim. Podemos não ter aquela foto tipo, uau, vai para concurso, não interessa, mas temos o registro que a mãe sabe que aquilo aconteceu. Pois, sim. Não é? Tipo, a foto do concurso, isto é outra história. Isso não é importante para agora, não é? Mas essa mãe tem o registro todo, escuro ou com luz, está lá tudo. Sim. Mas também faz parte, era assim que estava. Não é? Exatamente. Portanto, também que está ali retratada a realidade do como foi, não é? Exatamente. Vocês há bocadinho estavam a falar aí do vídeo. Nós esperámos que vocês no vosso coletivo inicialmente pelo menos só tenham uma videógrafa, não é? Na altura estamos a gravar este episódio. Sim. Acham que isso tem algum motivo em especial? Acham que há falta de videógrafos nessa área e eles é que ainda não vos descobriram e ainda não se juntaram a vocês? Ou o vídeo ainda é uma coisa que nesta área, porque nós sabemos que cada vez mais o vídeo tem um papel preponderante, não é? Até mais do que a fotografia, infelizmente, em algumas coisas, não é? O vídeo agora toda a gente quer vídeo. Sim. Vocês têm alguma ideia do que é que se deve ou ainda não há tanto interesse das pessoas em ter Assim o como há registro de poucas vídeo? fotógrafas, eu acho que ainda há pouco videógrafas, talvez, lá está, o nicho ser tão pequenino, não é? Se já é tão difícil a fotógrafa chegar, a videógrafa então ainda é outro caminho para a mulher, não é? É vozes, é mexer, Sim. nós somos estáticas e acho que esse ainda é outro caminho. E também o especializar-se nisto, não é? O vídeo então demora, enquanto nós se calhar conseguimos no próprio dia enviar 3 ou 4 fotografias à cliente, o vídeo, claro que Sim, o não, vídeo. vai enviar o quê? Pois, o vídeo é mais complicado. Mas pronto, olha, se houver uma videógrafa que esteja a ouvir e que esteja interessada em juntar-se ao coletivo, já sabem, não é? É ir a www.noparte.pt e tentarem se juntar ao coletivo. Não é? Portanto, Estamos cá para vos ajudar a quem quiser entrar neste rumo connosco. então, e querem aproveitar aqui para divulgar os vossos contactos de Instagram, para quem, contactos de Instagram, até mesmo e-mail, quem queira vos contactar para tirar eventualmente algumas dúvidas que possam não ter ficado esclarecidas aqui nesta nossa conversa. Para além de nos conseguirem encontrar tanto a mim como a Rosa no coletivo, que tem Instagram e tem site. O site acho que vocês já o disseram há bocado, mas eu posso repetir, que é noparto.pt. E quando entram em cada uma de nós, está lá todos os nossos contactos, tanto de e-mail, como para quem tem Facebook, para quem tem Instagram, para quem tem as redes sociais todas existentes na Terra. Ótimo, excelente. Estão lá todos os nossos contactos, mesmo no telefone, e-mail, está tudo lá. E com a escolha das famílias, aquilo que as famílias mais se identificarem, nós estamos cá para as poder servir da melhor maneira. Pronto, já sabem, malta, está ali tudo concentradinho no site. Vejam os portfólios e o excelente trabalho que tanto a Bárbara como a Rosa têm, como também as outras fotógrafas fazem parte do coletivo. E da nossa parte, quem nos quiser contactar, Ruben. Podem mandar sempre um e-mailzinho para o provadecontacto.podcast@gmail.com
ou para o nosso Instagram, ou para o nosso YouTube, ou no nosso Discord. Podem sempre deixar lá, participar com a nossa comunidade. Exatamente. Quem se não fizer na parte da nossa comunidade, pode ir ao link da nossa bio no Instagram, tem lá o link do convite. É verdade. E falando em convite, temos que agradecer aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite, para estarem aqui, para darem a conhecer este excelente projeto. Também esperemos que também tenha-vos despertado curiosidade a quem nos esteja a ouvir. E mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado nestes episódios a ouvirem-nos. Esperemos que tenham gostado, tenham aprendido, tenham ficado curiosos. Vejam o trabalho aqui das nossas convidadas e obviamente não podíamos deixar de terminar este episódio sem desejar um feliz dia da mãe para quem nos esteja a ouvir. Então se forem mães fotógrafas, melhor, 2 em 1. Tem um ponto de bónus por serem fotógrafos. E pronto, malta, mais uma vez muito obrigado por estarem desse lado e por apoiarem este projeto. Ok? Grande Obrigada. abraço a todos. Um gosto, obrigada.